Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos ver essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e deixar a sugestão para a próxima questão, certo? Bem, olha só. Uma partícula de massa m, carga q positiva, é lançada obliquamente com velocidade v0 e ângulo α, com a horizontal. Conforme a figura, em certo instante t1, antes de alcançar a altura máxima de sua trajetória, quando está a uma distância horizontal x1 do ponto de lançamento, a partícula é submetida a um campo magnético de intensidade b, na direção vertical. Considerando g a aceleração da gravidade local, a menor intensidade b do campo magnético para que a partícula atinja o solo na posição x1 e 0 é... Bem, essa questão tem um pequeno probleminha ali, que a gente vai contornar depois, mas aí eu explico no caminho, certo? Primeiramente, tá? Temos uma velocidade v, tá? Com um ângulo aqui de inclinação, que é diferente de α, né? E que não é zero, pois não é a altura máxima ainda. E a presença de um campo magnético B. Bem, como a carga é positiva, primeiramente este campo vai interagir apenas com a componente... vai agir apenas com a componente horizontal da velocidade, ou seja, com o Vx. De forma que a força magnética induzida pela regra da mão direita, vamos ter uma força para essa direção perpendicular, pensando aqui em um plano em 3 dimensões. Tá? E essa força aqui, ela é perpendicular, certo? À componente vertical e à componente horizontal, certo? De forma que, como o campo magnético ele interage apenas com a componente horizontal, certo? Pois lembrando que a força magnética é o quê? Deixa eu só ver aqui se não está pegando a gravação. Não. É igual a Q vezes vetor V vetorial B, né? Quando eu tenho vetores paralelos, isso aqui acaba dando zero. Então não tem uma ação sobre essa componente vertical, só sobre a horizontal. De forma que o tempo de voo com a presença do campo é igual ao tempo de voo sem a presença do campo, certo? Porque o tempo de voo vai ser definido pela componente vertical da velocidade e essa não vai interagir com o campo magnético por ser paralelo a ele, tá? Então isso acaba encurtando bastante o caminho, né? Pois eu posso simplesmente, primeiramente, ter o tempo de voo, certo? E o tempo de voo, neste caso, vai ser o quê? Vai ser igual a 2v0, seno de θ, no caso aqui seno de α, divididos por g, né? Lembrando que a componente Vx tem que ser igual a zero, e isso é igual à sua velocidade y inicial, certo? Que é v0 seno de α, menos g vezes t. Como o tempo de subida ou de descida é o mesmo, então tem esse fator 2 aqui. Mas bem, isso aí vem lá da lançamento oblíquo, né? Que eu só coloquei diretamente o resultado, certo? Para ganharmos um pouco de tempo, ok? De forma que o tempo restante, a partir daqui, né, o intervalo de tempo restante, que eu vou simplesmente chamar de t, vai ser esse tempo de voo menos o instante t1, que é dado na questão. Ou seja, o 2v0 seno de α divididos por g menos t1, que é um valor que nós iremos guardar. Tá? Bem, seguindo, certo? O que acontece? Que foi o problema da questão ali, mas aí que vamos fazer a pequena consideração para sair de acordo com o gabarito, certo? É o seguinte... A partícula, quando ela é lançada e se encontra ao campo magnético, ela vai ter uma órbita circular, né? Se eu for pensar numa projeção horizontal, ok? De forma que ela vai seguir caindo numa trajetória circular. Só que o que acontece? Se ela completa meia volta, ou seja, se a projeção dela completa metade de uma circunferência, ele consegue chegar na posição x1 e 0. Só que daí teria numa posição z qualquer, né? Se ela executasse uma volta completa, ela estaria exatamente no mesmo ponto, né? Mas aí ela teria que executar uma circunferência
completa, ou seja, a projeção ali seria uma circunferência inteira, certo? E aí que acaba dando o problema da questão. Por quê? Porque este tempo t que nós encontramos, ela ou vai ser igual ao período de rotação dessa circunferência, ou vai ser a metade do período, que é o equivalente a dar meia volta. Então tinha essas duas opções aqui e nós temos no gabarito A ou B, certo? Só que aí, como não está dando essa componente Z, a gente subentende, né, claro, forçando bastante a barra, que o ponto aqui é exatamente o ponto x1, 0 e 0, ou seja, sem considerar a componente Z. Mas, claro, a gente teria essas duas expressões aqui para se trabalhar. Teríamos duas respostas aí. Na verdade, a questão deveria ter sido mais direta. Ela não foi anulada, mas vamos de acordo com o gabarito oficial, onde o período deve ser igual a o tempo restante de queda, de voo, melhor dizendo, tem que ser o período para completar uma rotação, que é quando a partícula, ela então, chega exatamente no ponto x1, 0. Ou seja, ela está aqui, faz uma circunferência e chega neste ponto. Pois bem, botando numa nova lauda aqui, só anotando que t é igual a 2v0 seno de alfa sobre g menos t1, certo? Agora nós temos que encontrar o período de rotação. Bem, como a projeção horizontal é uma circunferência, nós podemos encarar a força magnética como sendo uma força centrípeta. Fazer o contrário aqui primeiramente, como sendo a força resultante centrípeta, porque a força-peso ela não contribui para a rotação, não, contribui apenas para a queda. Abrindo as expressões, temos mv² sobre 2, certo? V, a componente horizontal, naquele caso, certo? A componente horizontal, mas vamos só trabalhar com V aqui, tá? Seria um Vx igual a Q vezes Vx vezes B, tá? Podemos cancelar V² com um Vx, certo? E nós, não é sobre 2 ali, é sobre R. R, o raio da circunferência daquele círculo. De forma que V, no caso Vx, vai ser igual a R, QB, divididos por M. Só que Vx vai ser nada mais do que 2πr divididos pelo período, porque esse Vx ele é um valor constante, ele não vai mudar de módulo, né? Nem por conta da força magnética, pois a força magnética não aplica trabalho, né? Não realiza trabalho, nem pela força-peso, pois a força-peso é perpendicular ao vetor Vx. Então a gente encara como uma velocidade tangencial do movimento circular, igual a R, QB sobre M. Daí então a gente pode cancelar R dos dois lados, invertendo os dois lados e isolando 2π, nós temos que T vai ser igual a 2πm divididos por QB. Este é o período de rotação. E bem, como eu falei ali anteriormente, nós teríamos duas alternativas, ou que este tempo T que eu circulei agora é igual a metade deste período, ou que ele é igual a um período inteiro. Vamos considerar o período inteiro, né? E de acordo com o gabarito. Que a gente faria o que, basicamente? Igualaria essas duas expressões, pois esses períodos têm que ser iguais. Então, 2πm sobre QB tem que ser igual a aquele valor T, que eu vou substituir depois. Neste caso, o campo, então, vai ser simplesmente 2πm sobre Q vezes aquele tempo T. Daí, abrindo ali, finalmente, vamos ter 2πm divididos por Q, que multiplica, então, aquela expressão. 2v0 seno de alfa sobre G menos T1. Tá? Que corresponde ao gabarito de letra A. Se eu considerasse o período sendo a metade, que ele vai chegar no mesmo ponto, só que numa outra posição Z, né? Aqui é o B para o período T.
Se eu considerasse B para o período t sobre 2, eu ia ter exatamente isso aqui, ó. Eu não ia ter aquele 2, porque eu ia dividir por 2. Eu ia ter π q de 2v0 seno de alfa sobre g menos t1, que seria a letra B daí. Foi um problema na questão, mas como ele não fala da componente z aqui, subentendeu-se que é para parar exatamente neste ponto, né? Ou seja, em z igual a 0. Daí ficou o gabarito letra A, mas uma questão que foi passível de ter sido alterada, anulada no caso, né? Mas que não foi. Certo, pessoal? Bem, essa era a questão. Espero que eu tenha ajudado vocês. Dúvidas podem colocar nos comentários. E bem, não deixem de se inscrever no canal, compartilhar e deixar sugestão para o próximo vídeo, certo? Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.